Olá, meus queridos. Hoje eu pretendo falar, com uma ajuda aqui, sobre o fenômeno da cura integral do ser. De alguma forma, todos nós estamos buscando uma cura. Uma cura da dor de cabeça, uma cura do bolso, né? Tem pessoas que têm problemas financeiros crônicos. Uma cura de algum aspecto emocional, uma cura da celulite, uma cura da, sei lá, do que você está buscando uma cura, mas a cura é algo sempre almejado pelo ser humano. Então a pergunta é, até que ponto ela é um elemento que vai condizer com o seu propósito de vida? Porque uma coisa é aquilo que você deseja, a outra coisa é aquilo que você precisa. Porque enquanto espécie, nós precisamos ter uma saúde para que ela se desenvolva, que crie outros seres que vão então duplicar a nossa própria espécie, né? Aqui na Terra. Mas como indivíduo, e o processo da espiritualidade é um processo através do qual nós vamos nos tornando indivíduos, o objetivo principal é sermos conscientes. Então, o que significa ser consciente? No fundo, ser consciente é atingir todas as curas que nós almejamos na nossa vida. E, via de regra, nós não buscamos a nossa consciência, nós buscamos paliativos. E é por esta razão que, por exemplo, na Bíblia já está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando isto é entendido profundamente, nós já vamos entender todo o significado de todo este assunto que nós queremos dizer. Então, mas o que seria exatamente buscar o reino dos céus? Então, ela tem várias interpretações, mas todas essas interpretações elas chegam a um determinado ponto comum, que é reconhecer a energia da divindade. Ok. E esse reconhecimento da energia da divindade, nos dias atuais, é bem mais difícil do que há 100, do que há 150 anos atrás, porque aconteceu dois fenômenos nos últimos tempos. Primeiro, Deus tornou-se propriedade das religiões. As religiões foi a parte da facção social que tratou deste assunto. Primeira coisa. Segunda coisa, as religiões foram ridicularizadas pela ciência. De modo que dificilmente nós vamos encontrar uma mente com um crivo claro e definido dentro de uma religião. Certo. Né? É difícil você encontrar isso, porque a maior parte das religiões, elas são religiões dogmatizadas. Elas não são religiões esotéricas, muito embora exista a parte esotérica de toda religião. Mas o que a gente encontra na população não é isso. Então a questão toda volta. Qual é o problema essencial dos dias de hoje? É a falta de Deus, mas não o Deus religioso. Certo. Né? Então quando é compreendido essa desconexão e quando é entendido que essa desconexão é a causa de todos os nossos problemas menores, então nós nos voltamos para Deus. E este retorno para Deus significa a cura da nossa própria consciência. Então, mas me parece que as pessoas não sabem nem como acessar essa divindade, esse Deus, esse Criador, né? Elas perderam a mão totalmente, porque elas acham que para falar com esse Deus teria que ser através da religião. E como a maioria da população acha piegas ser religioso, então anulou essa parte mesmo. E os religiosos ficam só na confusão deles, dos dogmas, e também não falam com Deus diretamente. Então, como fica isso? Como falar com Deus? Como acessar Ele? Bom, essa questão, ela, nos dias de hoje, é dificultosa, porque a própria palavra Deus Então, já está errado aí. já remete a uma evocação de credo religioso. E quando se evoca um credo religioso, nós evocamos, na verdade, um sistema de controle de ético e moral de um povo em um determinado período de tempo. E que não teve nada a ver com Deus. Isso não existe. Então, por exemplo, você tem as leis mosaicas, dos 10 mandamentos mosaicos, que Moisés desceu com as tábuas da lei. Aquilo é um regulamento ético para aquele povo em questão. Você vê as leis, por exemplo, as 4 verdades nobres de Buda. É um regulamento ético. Confúcio, por exemplo, ditava ditames da regulagem ética da clã. E todas as religiões são assim. As religiões não têm, muitas vezes, nenhuma conexão nem com coisas espirituais, só para a gente ter uma ideia.
Elas param no nível anímico do comportamento que aquela alma deve ter frente a uma sociedade. É um conjunto de regras morais. A religião parte ali. Só que a própria religião impede a conexão com o divino. A própria religião. Então, muitas vezes, quanto mais religioso você é, salvo raríssimas exceções, que nós vemos, por exemplo, pessoas de religiões, são religiosos, mas que atingiram a supraconsciência, Sim. mas não foi por conta da religião. Se eles tivessem sido ateus, daria na mesma também. Porque Deus é uma consciência absoluta. É quando nós entendemos, por exemplo, até na nomenclatura da maçonaria, que eu acho que fica bem mais claro, grande arquiteto do universo. Sim. Então, ele a tudo criou. Só que quando nós falamos ele, nós temos uma questão de um pronome pessoal. E sendo que Deus não é um pronome pessoal, porque ele não pode ser comparado com uma pessoa no sentido antropomórfico a nós. Então, é uma supra-inteligência. Só que a palavra inteligência também ela apresenta uma finitude. Porque quando nós falamos da inteligência, nós associamos a palavra inteligência à condição que o cérebro tem de um princípio analítico. E Deus sobrepõe a tudo isso. E se chamássemos de... porque ele é o princípio, né? Sim. E o fim, ele é o todo. Mas se chamássemos de Great I, então o I seria o One, entendeu? The One. Então isso fica mais próximo, eu acho, do que atribuir um pronome, né? Fica, muito embora quando você fala do Great I, você pode remeter a uma lembrança, por exemplo, do olho dentro do triângulo, que é o olho Illuminati. Então nós temos inúmeras questões com relação à definição de Deus. O fato é, nós não podemos usar a mente para compreender aquilo que está além da mente. Esse é o ponto. Então nós não temos condição de fazer isso. Então, de todos os sistemas de conhecimento que eu vejo por aí, aquele que mais conseguiria chegar próximo do significado disso é o conhecimento sufi. Eu não conheço outra coisa que se aproxima mais dessa compreensão clara do divino do que o sufismo. Não, nem o Tantra, nem nada. Nada. Porque ainda no Tantra, você não vê o aspecto do Bhakta, que é o elemento devocional que transcende a mente. Porque a devoção, ela, que é muito considerada piegas nos dias atuais, sim. devoção é o elemento mais piegas que existe nos tempos atuais, porque os tempos atuais faz parte de um processo de dominação acadêmica gramsciana, onde dentro do marxismo é ridículo você acreditar que existe uma religião, um Deus, então um grande criador. Isso não existe dentro do pensamento marxista, né? E a devoção, né? E a dominação marxista existe em tudo, né? Em tudo, a dominação marxista existe na cultura toda, né? A devoção é algo que não... A devoção é algo piegas. Né? Então, sendo que, por exemplo, no sufismo, você tem o ângulo que você devociona a Deus já é como se você estivesse sentado do lado dele. É muito próximo. Então, se alguém perguntar para mim, mas me diga uma escola, um caminho que eu poderia encontrar esse Deus mais facilmente, eu diria sufismo. Não tem outra coisa. Tanto que até escritores contemporâneos, como o próprio Osho, ele descreve com muita preciosidade a respeito do sufismo. Só que não foi interessante que as obras dele fossem associadas ao sufismo, porque falar de sufismo não vende. Falar de Tantra vende, mas falar de sufismo não vende. Aquele monte de gente rodando com aqueles saiões, isso vende? Não vende. Então associaram muito o Osho ao Tantra, né? Sendo que não tem nenhuma ligação. Então o caminho para Deus, o que eu acho mais claro é isso. E isso é uma sensação. Não dá para ensinar. Pois é. Isso não dá para ensinar. Você vai ver que as informações que nós temos no nosso dia a dia nos distanciam cada vez mais dessa percepção. E é essa a única percepção que nos torna conscientes de tudo. Não existe outra. Não vai haver outra. E eu pesquiso muito, eu vejo muito filmes na Netflix, né? Quer dizer, começo a ver e termino várias séries. A avassaladora maioria das séries só falam sobre os dramalhões humanos fundamentados na ignorância. São dramalhões humanos baseados nos problemas do ego.
Então, quem vai assistir aquilo vai, na verdade, reforçar ainda mais aquilo que um dia ele vai precisar curar. Ai, que coisa. Então, é muito grave a questão. Na televisão, por exemplo, eu vi raros exemplos de coisas que tinham uma representatividade positiva, né? Existem muitos filmes que são positivos, inclusive no meu canal do Telegram tem uma citação de 100 filmes, bastante elevados, né? Mas tem 100 filmes para 100 mil de outros, né? Quando eu era criança, saiu uma série em 1972 na TV, chamada Kung Fu. E aquilo era de uma preciosidade muito grande, muito embora não chegasse a uma profundidade sufi, mas em 72 você já tinha, nessa série chamada Kung Fu, que foi exibida por 2 anos e meio, eu assisti todos os episódios diversas vezes na minha vida, desde criança, você tinha profundas reflexões a respeito de budismo e taoísmo. Então aquilo ali, quem assistia, tinha alguma amostra de um assunto abordado de uma forma superior, né? Mas é um em quantos, né? Hoje em dia tem a série que eu recomendo para quem quiser assistir, é a série chamada Ertugrul, que obviamente a pronúncia não é essa, mas a escrita é assim, que é uma série turca que fala sobre o início do Império Otomano, sendo que Ertugrul era o pai de Osman I, que fundou o Império Otomano, que foi o império que teve a maior que durou mais tempo aqui na Terra. A maior envergadura foi o Império Otomano, criado por Osman I, filho de Ertugrul. Então, é um filme onde você vê a figura de um sufi aparecendo de tempos em tempos, que é Ibn Arabi. E Ibn Arabi é contemporâneo de Abhinavagupta, do ano 1000, e que escreveu uma profusão segundo o que consta, de 600 e 700 obras, né? Então, de você ver aquele personagem, você já se vê inspirado dentro de alguma coisa superior mesmo. Agora, do contrário, o que nós temos sendo ofertados para nossa mente o tempo todo é lixo, mais outro lixo, mais como uma sobremesa lixinho. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí você pensa, com essas informações que eu coloco na minha mente todos os dias, eu posso nutrir a minha consciência? Não. E se você ouve, por exemplo, nas horas que se aproxima o seu sono, essas coisas, como essas séries americanas, que só tem esses conteúdos muito densos e negativos mesmo, você vai introjetar mais poderosamente no seu subconsciente, de modo que no dia seguinte você está mais tosco, com problemas, porque você não se alimenta de algo que se aproxima do conhecimento divino. E isso é uma coisa muito séria. Agora, no dia a dia, a pessoa que não tem acesso ao sufismo ou algum conhecimento sufi, se ela tentar sentir no coração dela essa conexão com o Criador, vamos colocar assim, ela conseguiria? É possível, não é? Claro, mas é mais fácil um homem da roça, que está lá com a sua enxadinha carpindo o seu quintalzinho, plantando mandioca, do que para um homem moderno que já está com um nível de contaminação elevadíssimo. O grande problema da humanidade moderna é uma coisa chamada contaminação. Essa contaminação no nível mental, no nível emocional, e o grande responsável disso são as literaturas de baixa potência, de baixo calão, e toda a filmografia, toda a imagem que passa para você. Por isso que na televisão você tem programas. Quando você vai colocar alguma coisa no seu computador, você quer programar o seu computador, você instala um programa. Na televisão você tem programas. Os programas programam o seu cérebro. Ai, que horror. Né? Programam o seu cérebro para que você aja em conformidade com a expectativa do diretor. E o diretor foi pago por alguém. Então, existem grandes trusses que dão programas para programar a sua mente. Então, para você se livrar disso tudo, você precisa formatar o seu HD mental. E para que isso aconteça, você deve deixar ser penetrado pelos programas da televisão. Aqueles que são a grande maioria. Existem muito poucos que vão fazer de você uma pessoa melhor. E isso as pessoas geralmente não buscam, né? Então a coisa é muito séria mesmo. Então todo o remédio único é o divino, é o contato com o divino, que é o grande criador, o grande arquiteto do universo, que é Parabrahma, Ishvara, né? Mas são conceitos elevados que as pessoas nem têm condição de entender porque elas querem entender com o seu próprio cérebro.
Alguém que está ainda nessa onda de somos todos um, que considera que a espiritualidade é fundamentada na fraternidade, na sororidade, isso é marxismo, né? E Marx ele tinha muita raiva de Deus, né? Muita raiva da religião, muita raiva de Deus, muita raiva de tudo. Então, Deus é um princípio hierárquico de potência, não é? E essa hierarquia é uma hierarquia que nos conecta com o divino, né? Então, existem seres de consciência superior a nós através de uma condição hierárquica, e para que essa condição hierárquica exista, é preciso você individuar-se através da humildade. Então, você vai sendo mais humilde, reconhecendo a potência de conexão divina através de outros seres. Isso é uma relação que é chamada no Tantra de Parampara, até que você se direciona diretamente com o divino. Mas para você se direcionar diretamente com o divino, você não pode ter ego. Enquanto você tiver ego, existe uma relação, e nessa relação, uma relação piramidal, uma relação de potências, de forças, como essa que é estabelecida em toda a criação, em todo o universo, que você vai se conectando com o divino. Essa é a pirâmide da consciência. Então não existe todos somos um, nós não somos todo mundo um, cada um tem uma potência de consciência diferente, cada um é diferente. Você que está vendo aí, eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo, porque eu tenho o meu karma, você tem o seu karma. Você responde de acordo com seus atos de suas vidas pregressas, eu respondo de acordo com os meus atos pregressos. É assim, eu respondo de acordo com a minha consciência, você responde de acordo com a sua. Habitamos o mesmo planeta, mas duas pessoas no mesmo planeta, uma vive no inferno, outra vive no céu. Vai dizer que todos somos um? Que papo furado é esse, né? Então, cada um vive um nível dimensional criado pela sua própria consciência. É por isso que inferno e céu, eles até podem existir dentro de uma condição de uma condição dimensional, mas uma pessoa aqui na Terra pode estar vivendo no céu e outra pessoa vizinha dela pode estar vivendo no inferno, né? São coisas que você faz dentro de você mesmo, e a diferença é o quanto de Deus a pessoa permite que esteja dentro da sua vida. A grande diferença é o quanto que você tem de Deus dentro do seu coração. Frase absolutamente piegas. Pois é, então as pessoas acabam interpretando isso como uma coisa piegas. Sim, mas esta atribuição piegas a tudo isso, ela foi de natureza intencional. Foi. Ela foi intencionalizada. Isso seria absolutamente piegas se fosse ensinado, por exemplo, num campo acadêmico, sendo que é mais importante. Agora, de repente, quando você vê figuras como Einstein, como Niels Bohr, referindo-se a Deus, a partícula de Deus, aí você não acha piegas. Pois né? é. Aí não é piegas, porque foi revestido de uma classificação acadêmica que você então acaba achando. Mas se o seu professor falar de Deus para a criança e seu filho chegar falando que o professor falou de Deus, você vai até reclamar lá com o diretor, dizendo que estão ensinando religião para o meu filho. E eu não sei qual religião é. Vocês percebem o nível de ignorância a qual a nossa civilização está sendo ameaçada? Nós estamos sendo ameaçados por uma ignorância muito grande. E aí eu vou dizer o seguinte, com o nível de ignorância que a nossa civilização apresenta, as coisas estão até boas demais. É verdade. Porque o nível da ignorância é muito grande. Extremamente crasso. E é um tipo de ignorância onde as pessoas não querem saber de nada. Estão querendo saber do superficial, do dinheiro. Os valores são fundamentados em dinheiro. O valor que se dá a uma pessoa ainda é involuntariamente proporcional à quantidade de dinheiro que aquela pessoa tem. Se você vê duas pessoas falando uma determinada verdade, só que uma está vestindo terno Armani e outra está vestindo uma calça de R$50 que ele comprou não sei onde aí, a maior parte das pessoas vai dar valor naquela pessoa que está vestindo terno Armani, né? Ainda as pessoas são hipnotizadas por essa questão, visto que até nas igrejas você tem, evangélicas por exemplo, você tem uma teologia da prosperidade. As pessoas vão lá não para falar de consciência, não para falar do divino, mas sim para falar do adversário e de quanto que o dízimo que ela está dando se transformou em benefícios para a sua vida. É dinheiro, 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 dinheiro. E é por essa razão que a humanidade tem um nível de distorção de consciência absurdo. E isto você vê dentro de uma igreja evangélica, mas você vê em uma outra esfera também, em outros campos da vida. Existem muito poucas pessoas que conseguem ver o valor por detrás da aparência, que conseguem olhar para uma pessoa e transcender os limites da pele e ver como ela é por dentro. E isto é escasso, porque as pessoas não se alimentam de conteúdos mentais que possam levá-las a essa consciência transcendental. Simplesmente por isso, né? Então a coisa está muito feia, planetariamente falando, né? Isso aqui não é uma questão de análise escatológica do mundo, mas é uma plena realidade. A coisa está muito grave, cada vez fica pior. Eu vejo assim porque eu observo essas características na humanidade já
há 4 décadas que eu estou observando e percebo uma gradativa piora disso tudo. É uma piora porque o ser humano, quando você dá um poder para ele, aí você vê a sua real natureza. Exato. Dê poder para alguém. Aí você vai identificar a verdadeira natureza intrínseca daquela criatura. Então, hoje em dia foi dado um poder muito grande para as pessoas que está na palma das mãos delas, que é um telefone celular. E ela pode passar com aquele telefone celular, ficar o dia inteiro se alimentando de coisas positivas, ou ficar no TikTok vendo as desgraças das pessoas com muitas com milhões de views, mas as pieguices desgracentas das vidas das pessoas, charges e memes, essas coisas todas. As pessoas passam a utilizar este poder, que é um poder divino, porque tudo é feito por Deus. O nosso corpo é um corpo que foi emprestado do divino, todas as nossas células pertencem ao divino, e você está fazendo este uso da energia do divino, utilizando isso para se submeter ao adversário. Esse é o teu verdadeiro adversário. O teu adversário está nas tuas mãos, né? Esse é o seu verdadeiro adversário, né? Você, a todo momento, você pode clicar ali no seu Instagram, no seu YouTube, no seu qualquer coisa. Hoje em dia tem milhões de coisas, né? Algo que vai preencher a sua alma, portanto vai se fazer de você uma pessoa melhor. Se fazendo você de uma pessoa melhor vai fazer a sua existência valer a pena. Ou você pode encher-se de lixo, né? Aí a sua existência vai ser lixoide, como a maioria das pessoas, né? É um livre-arbítrio seu, né? E essa questão de Deus ainda é um elemento muito piegas em tudo isso, que nós devemos analisar com muito carinho, muito critério, para podermos ter parâmetros para direcionar a nossa vida e existência. É isso, né? Então é isso, meus queridos. Se você gosta dos assuntos desse canal, se subscreva. Se você não gosta, não se subscreva. E se você gostou desse vídeo, dê um like. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo.